Quem está aqui hoje no estúdio comigo é o Otávio Fortes, que é médico geriatra, e hoje ele vem conversar comigo sobre os nossos idosos. Isso mesmo. Você já parou para pensar que nos últimos tempos muita gente vem falando de tecnologia não ser tão positiva, principalmente para os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Mas será que para os idosos funciona de que forma? Hoje nós vamos conversar com ele porque nós vamos falar de idosos e também tecnologia. A relação entre esse mundo da tecnologia para a vida dos idosos é positivo ou não? No que influencia, né, na vida deles para ajudá-los e como a família tem que ficar atenta quando o assunto é cuidados. E é com ele que nós vamos conversar agora. Tudo bem? Tudo ótimo, Vanusa. Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Não, a gente que agradece por você estar aqui nesta manhã e nos ajudar a colaborar com o nosso telespectador, porque é um bate-papo onde a gente vai ajudar quem está em casa agora, vivenciando o dia a dia com os idosos. E a gente sabe que o idoso é diferente do adolescente, é diferente do adulto, que tem 1001 tarefas. O adolescente ainda está entrando na fase adulta muitas vezes, precisa ter vários tipos de vivências e não só com a tecnologia, né? Para que ele chegue até a terceira idade com qualidade de saúde, não do corpo somente, mas da mente, né? E já na terceira idade, a gente precisa entender, porque de tanto as pessoas falarem que a tecnologia tem esse lado negativo, isso pode ser levado para todas as faixas etárias e a gente tem que ficar atento sobre isso, né, doutor? Exatamente. Bom dia para quem está aí nos assistindo. Então, em primeiro lugar, a tecnologia, ela veio para ajudar. Sempre que a gente tem uma tecnologia nova, o principal motivo dela ter sido criada é para dar mais praticidade para o nosso dia a dia, né? Facilidade para a nossa vida. Mas, infelizmente, tem também alguns prejuízos que vêm junto com isso. E hoje se fala muito mal, principalmente quando está falando da infância, né? Então, a OMS mesmo hoje recomenda zero uso de tela para crianças até 2 anos de idade, né? A gente sabe que está muito relacionado ao atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, das interações sociais. Mas quando a gente fala das pessoas com mais idade, né, da terceira idade, a gente tem muitas vantagens e isso a gente precisa levar em consideração. Então, se a gente for citar aqui uma grande vantagem, que agora na pandemia isso ficou bem evidente, é a possibilidade de encurtar distâncias, né? Então, a gente sabe que, infelizmente, com a avançada idade, as pessoas tendem a ficar mais sozinhas, mais isoladas em casa, os filhos vão crescendo, vão saindo de casa, vêm cada vez menos visitar essas pessoas. Eu acho que todo mundo em casa vai se identificar com a situação assim. E as telas, seja um smartphone, um tablet, um computador, ele dá essa possibilidade de interação, de conversar com um parente distante, um amigo que não vê há muito tempo, né? Eu cito um exemplo clássico agora na pandemia. Os pacientes que estavam internados, por exemplo, eles não podiam receber visita presencial. Então, às vezes, o único contato que eles tinham com seus familiares era através de um tablet que a gente levava para esses pacientes e ligava para um familiar, né? Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem do uso das telas. Outra vantagem que a gente pode citar, de manter essas pessoas inteiradas do que está acontecendo no mundo. Então, possibilidade de saber notícias, informações, os avanços tecnológicos, os avanços da saúde no mundo todo. Isso mantém a cabeça das pessoas mais ativa, essas pessoas mais engajadas realmente com o que está acontecendo, né? E a gente ainda vai continuar falando desses benefícios ainda nessa conversa da gente. Quando você fala assim, é muito bom a gente alertar quem está em casa agora, os filhos, os netos, aquelas pessoas que convivem com essas pessoas da terceira idade. Por quê? Se nós, né, que nos achamos um pouco mais jovem, e os próprios adolescentes, a sociedade muitas vezes é prejudicada por causa da tecnologia, principalmente com os golpes, imagina as pessoas da terceira idade. Quando você fala do lado positivo, que é muito bom, é bom também o idoso não estar totalmente fora dessas telas para que ele possa ficar bem informado, porque às vezes a informação não vem através de uma pessoa diretamente. Exato. Como o próprio doutor falou, às vezes as pessoas são um pouco esquecidas, né? Já não são tão lembradas como antes. É triste dizer, mas é uma realidade. E isso, aos poucos, a gente
com fé em Deus, vai ver que vai resolver isso, porque as pessoas já começam a perceber esses cuidados. Mas vamos falar no que pode prejudicar a vida desses idosos, principalmente os aposentados, né? Exatamente. Então, tem, como eu falei no início, tem os pontos positivos e negativos, né? Infelizmente, como você falou, com a avançada da idade, a gente vai tendo uma dificuldade maior de aprender coisas novas, o nosso raciocínio fica mais lento, isso faz parte do envelhecimento fisiológico. Então, o idoso, ele se torna o perfil perfeito para essas pessoas mal intencionadas e que querem usar de má fé, então de fraudes, né? Então a gente vê muitos golpes contra idosos, aposentados, e aí que entra a importância de um familiar, de um parente mais próximo, de um amigo, de orientar, de ensinar a melhor forma de usar essas tecnologias. Até lembrando a memória também, da mesma forma que vai tendo o envelhecimento do cérebro e tudo, as tecnologias também podem ser uma aliada na prevenção. Então a gente estava conversando antes aqui, hoje a gente tem uma série de jogos, de aplicativos desenvolvidos para a área da saúde que nos permite fazer um treinamento cognitivo com essas pessoas, né? Então o cérebro a gente tem que entender como um músculo. Quanto mais a gente exercita, quanto mais a gente esforça, desafia, mais ele fica mais robusto, mais protegido. Então hoje tem vários aplicativos que a gente pode usar para isso, como parte do tratamento, né? Sem falar naqueles aplicativos que ajudam, por exemplo, a lembrar de tomar medicação, fazer o acompanhamento, por exemplo, de uma atividade física. Hoje tem professores de educação física que fazem esse acompanhamento à distância, né? Ensinam, né, a pessoa a fazer exercício de forma adequada, nutricionista. Então, assim, é muito aliado da gente, mas a gente realmente precisa ficar com essa supervisão, orientação adequada, ter paciência, porque realmente requer paciência, o aprendizado está um pouco mais lentificado. Doutora, achei interessante o que você falou a respeito da família ter essa participação. Por quê? Porque imaginam que ali o idoso está com o tablet na mão, está com o celular na mão, mas ali ele está ganhando uma experiência nova, até nas conversas com outras pessoas. A família tem que estar observando isso também, né? Porque de repente você não sabe com quem esse idoso está conversando, você não sabe quais são as informações que ele está levando para outra pessoa, porque ele não está encontrando esse apoio muitas vezes dentro de casa, se torna o melhor amigo do inimigo também, né? Exatamente, a gente nunca sabe quem está do outro lado, né? E se isso é novo para a gente, que já nasceu aí nesse meio, né, eu lembro de ter se apresentado computador mesmo na infância. Mas essa geração, que hoje é a terceira idade, né, não tinha isso. Já pegou de um tempo para cá. Então já tem uma dificuldade maior de entender também esses problemas, que tem gente que pode agir de má fé e, às vezes, com compartilhamento simples de alguns dados, dá golpes realmente, né? A gente quase todo dia vê aí na TV falando de algum idoso que perdeu a aposentadoria, que perdeu seus bens por conta disso, de uma fraude. E é importante realmente que a gente fique de olho, porque de repente esse idoso, às vezes ele não quer aceitar que está idoso. Tem pessoas que chegam nos 70, 80, 90 anos lúcidos ao ponto de dizer: não quero que ninguém mande na minha vida, não quero que ninguém entre na minha vida, que fique dando palpite. Mas quando o assunto é a tecnologia, você tem que ficar atento. Não tem essa conversa. Não é você entrar totalmente nessa privacidade, mas ele já não é tão dono dessa verdade toda que ele diz. Às vezes ele pensa que pode fazer tudo, mas não é bem assim. E aí fica um alerta. Doutor, quais são as queixas que o senhor tem ouvido nos últimos tempos relacionado a essa ligação da tecnologia com o idoso, e quais são, assim, os benefícios e que o senhor, como geriatra, tem recebido na sua clínica? Então, você comentou aí que muitos têm dificuldade de aceitar isso, ser idoso. Eu falo muito que, assim, que envelhecer é inevitável, está relacionado com a idade, né? Isso é fato. Agora, ficar velho, isso é opcional. E o geriatra, o papel é exatamente isso: garantir um envelhecimento saudável, com autonomia, né, com qualidade de vida. Então eu acho que a tecnologia como um todo, e aí falando das telas, veio como aliada, né? Se a gente usar de forma consciente, tem muito que ajudar. E em relação às queixas, principalmente realmente que eles têm mais dificuldade de aprender. Então, às vezes, por exemplo, é um paciente que já tem um problema de visão, e aí tem uma dificuldade maior de ler
as letras do celular, de enxergar a televisão, e a gente tem que achar alternativas de adaptar. Então, por exemplo, hoje você aumenta a fonte do celular, tem hoje alguns celulares, alguns smartphones mais práticos, que eles restringem o acesso a certos aplicativos, que o idoso estaria mais susceptível a levar um golpe, por exemplo. Coloca os telefones dos parentes principais, contatos de alerta, vamos dizer assim. E muitas vezes é isso, que não tem uma pessoa que ajude ele ali a usar, ensine como usar aquelas tecnologias. Então é isso que eu queria até pedir, né, a quem está nos assistindo, ter um pouco mais de paciência. Daqui a pouco, se der tudo certo, todos nós vamos envelhecer, né? Esse é o objetivo. E ensinar, né, doutor? Com certeza. Porque o jovem, o adolescente, ou muitas vezes até o jovem adulto, às vezes não tem essa paciência, né, de querer ajudar, de querer ensinar. E é importante que ensine, porque é um problema não só para a pessoa da terceira idade, vai ser um problema para a família também. A família vai passar por dificuldades. É melhor que você ensine para que ele aprenda e possa se precaver, do que você amanhã ou depois ter um problema muito maior a resolver. Então a gente quer trazer qualidade de vida para a família inteira. Doutor, a gente fala para as crianças e fala para os jovens, os adolescentes, das horas e do tempo para ficar ali no celular, no tablet. E como é que funciona na terceira idade? Essa questão de tempo, porque eles são adultos, podem achar que o dia inteiro não tem problema. Tem que ter tempo também? Com certeza. Na verdade, a grande preocupação, né, é com relação ao uso excessivo, principalmente próximo da hora de dormir, né? Que se eu fosse colocar aqui como o maior ponto negativo das telas, das tecnologias de telas, é a interferência na higiene do sono. Então, às vezes, eu sou um desses, eu acredito que você também. Com certeza, doutor. Comecei a dar limites já. Exatamente. Então, antes de dormir, a gente fica ali um tempo na TV, ou fica no celular, desliga a luz, mas continua ali olhando alguma coisa no celular. E isso é muito prejudicial, isso atrapalha a higiene do sono. E um sono de má qualidade, ele influencia em todo o nosso organismo. Então, deixa a gente mais cansado, aumenta a ansiedade, diminui nossa produtividade, aumenta o risco de acidentes, de quedas, né? Aumenta o risco de doenças cardiovasculares. A pessoa que não dorme bem, ela tem uma pressão que é mais difícil de controlar, ela aumenta a chance de um infarto, de um AVC. Então, isso é muito prejudicial, né? Se eu fosse citar um grande problema, é isso, o uso excessivo perto da hora de dormir, que isso a gente tem que ter um controle. E ela veio como aliado, não é para simplesmente acomodar a pessoa a ficar o dia inteiro ali no celular ou na frente da TV. É ter várias atividades sociais que são fundamentais para o envelhecimento saudável, exercício físico, e ela vai complementar, ajudar a gente nesse processo do envelhecimento. Pronto, doutor. E para a gente encerrar esse bate-papo da gente relacionado ao tamanho dos celulares, no caso, celular e tablet, para o idoso, o que seria mais interessante? Olha, eu acho que vai variar mais com relação vai ser muito individualizado, né, ao nosso paciente. Eu digo tanto pela vista, né, principalmente. Exatamente. Vai ser muito relacionado ao paciente, né? Se aquele paciente que já tem aí um problema de visão mais avançado, já tem uma dificuldade maior de ler as letras ali de um celular, às vezes até o touch, né, o touchscreen às vezes é um pouco difícil. Então, para esses, o ideal realmente é uma tela um pouco maior. Pode ser um né? tablet, Um tablet. Então, alguma coisa assim é mais adaptar, é muito individualizado. Hoje a gente tem um paciente, uma pessoa de 70 anos que pode ser totalmente diferente de outra pessoa de 70 anos. Né? Então, por isso que a geriatria a gente fala muito isso. A idade é o que menos importa. Importa realmente o paciente, o indivíduo em si, né, a sua funcionalidade nesse processo de envelhecimento. Doutor, primeiro eu quero agradecer a sua presença, seja sempre bem-vindo ao nosso programa, tá bom? Assim como os demais. Vai aparecer na telinha o Instagram do doutor, mas eu queria que o senhor reforçasse, tá bom? O seu Instagram. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer, sempre que precisar estou à disposição. Certo. E o Instagram é Dr. Otávio Geriatra. Se tiver alguma dúvida, quiser marcar consulta, estamos à disposição. Qualquer dúvida, pode mandar um direct, que vai ser um prazer responder.